Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e eu gostaria de pedir desde já, se você ainda não é um inscrito, que você se inscreva e ative o sino de notificações para que você seja avisado sempre que nós tivermos vídeos novos aqui. E gostaria de pedir que você compartilhasse os nossos vídeos nas suas redes sociais, para que dessa maneira você seja um canal de bênção na vida de outras pessoas e ajude a levar a palavra de Deus até elas. Hoje eu gostaria de refletir com vocês a respeito de algo que Deus me fez refletir a respeito da minha própria vida, de como nós geralmente nos avaliamos, como nós nos enxergamos. Muitas vezes a imagem que nós temos de nós mesmos é um produto que nós recebemos de outras pessoas. A maneira como elas nos enxergam, de acordo com aquilo que elas pensam sobre nós de uma maneira muito limitada. Porque, na verdade, ninguém está dentro do coração ou da mente de alguém para saber o porquê que determinadas pessoas agem de determinadas formas, o porquê que alguns são mais extrovertidos e outros são mais introvertidos, porquê que uma pessoa é mais calma e a outra é um pouco mais estressada. Então, nós temos por hábito de julgar aquilo que nós estamos vendo apenas com uma parcela muito pequena de algumas informações que nós temos e às vezes que nós achamos que é daquela maneira, mas não é. E quando se trata de olhar para nós, de olhar para quem nós somos, geralmente nós temos um reflexo daquilo que as pessoas nos dão. E a gente precisa tomar muito cuidado com essa avaliação, porque as pessoas elas não nos conhecem a fundo. Saber o seu nome ou o seu sobrenome não significa que a pessoa seja íntima o suficiente para saber quem você é, o porquê que você age da maneira que você age e o porquê que você vive da maneira que você vive. O único que sabe os nossos motivos, conhece a nossa personalidade e sabe o porquê que nós somos assim é Deus. Por isso que a palavra de Deus nos ensina a nunca julgar as pessoas, porque da mesma maneira que nós julgarmos, nós seremos julgados. Mas infelizmente é quase que automático nós tecermos algum tipo de julgamento em relação a alguém. Às vezes a gente se baseia apenas numa cena bem específica ou em algo que nós ouvimos sobre aquela pessoa, que pode até ter sido verdade, mas aconteceu em um episódio distinto da vida dela. E eu costumo sempre ensinar aos meus filhos que uma pessoa não é aquilo que ela faz de vez em quando, ela é aquilo que ela faz constantemente. Então é muito injusto até a gente enxergar as pessoas por um episódio ou outro que aconteceu na vida dela. E dessa maneira também nós precisamos ser mais generosos com a gente mesmo. Muitas pessoas, assim como eu e muitos outros indivíduos, têm muita dificuldade em olhar para si mesmo com generosidade, com amor. Está sempre buscando olhar o ponto fraco, aonde que errou, aonde que poderia ter melhorado, não apenas no intuito de se tornar uma pessoa melhor, mas de fato a julgar aquele comportamento, aquele defeito, ter aquele olhar mais pessimista. Isso é algo que nós precisamos tratar, isso é algo que nós precisamos cuidar, porque nós precisamos nos enxergar com olhos positivos, tendo generosidade, sabendo que se nós não fizemos mais em determinada situação, é porque nós não conseguimos fazer mais. E se nós erramos em determinado momento, é porque nós não conseguimos ser melhores naquele momento. Mas isso não significa que nós sejamos aquele erro. Em algum momento da nossa vida, pode até ser que a gente tenha feito algo muito errado, mas aquele algo, aquela situação não define quem nós somos. Eu separei alguns versículos que eu senti que Deus colocou no meu coração e eu vou ler para vocês esses versículos. São 4 versículos de livros diferentes
e depois nós vamos continuar aqui refletindo sobre de que maneira nós nos enxergamos e como será que Deus olha para nós. Quando Deus olha para cada um de nós, o que será que Ele vê? Será que Ele vê apenas os nossos defeitos e os nossos erros? Então, o primeiro versículo está no livro de Gênesis, no primeiro capítulo, no versículo 26. Está escrito assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aqui nós vemos que Deus, Ele vai nos fazer a sua imagem e a sua semelhança. E a gente pode parar para refletir um pouco, apesar de, após isso, ter havido a queda do homem, o pecado ter entrado no mundo e nós termos ali herdado, né, as consequências do pecado, incluindo a morte, mas nós precisamos imaginar que Deus, Ele é um ser atemporal. Ele não fica restrito apenas a uma etapa, a uma época. Ele transita simultaneamente no passado, no presente e no futuro. Então, quando Deus ele nos fez, Ele já sabia que nós iríamos cair. Ele já sabia que nós iríamos pecar. Ele já sabia que a humanidade ia se tornar isso que se tornou hoje em dia. Mas mesmo assim, Ele decide nos fazer. E mesmo sabendo que nós iríamos usar alguns benefícios que Ele nos dá de uma maneira ruim, ainda assim Ele nos faz para sermos dominantes. Ele nos coloca numa condição, em toda a criação dele, dominante, para que nós dominássemos. Mas Ele já sabia que nós iríamos cair. Ele já sabia que nós iríamos pecar. Deus, Ele não pode ser surpreendido. Ele já sabe aquilo que vai acontecer antes mesmo que aconteça. Mas mesmo assim, Ele insistiu em nos fazer seres dominantes e seres conforme a sua imagem, a sua semelhança. Isso diz muito a respeito de como Deus nos vê e de que maneira que Ele enxerga o ser humano. O segundo versículo que eu vou ler está no livro de Juízes, no capítulo 6, no versículo 12. Está escrito assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Essa história eu gosto muito, vai falar da história de Gideão. Gideão, ele não se enxergava como um homem valente, muito pelo contrário. Ele estava ali muito acuado com a situação que o povo estava vivendo. E o texto ele vai dizer que o anjo do Senhor vai chamar o Gideão de homem valente. Gideão se enxergava como o menor e o menos importante da casa do pai dele, como nós vemos ali no livro. Mas o anjo do Senhor vai falar que ele era um homem valente. Todas as vezes em que a Bíblia fala do anjo do Senhor, você pode notar que está escrito com A maiúsculo. O anjo do Senhor é representado por muitos estudiosos da Bíblia como o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus. E ele está olhando para Gideão e está falando: ei, você é um homem valente. Mas Gideão não se enxergava daquela maneira. Mas se você ler o livro de Juízes, você vai ver nos próximos capítulos quem que Gideão de fato vai se tornar. Então a gente vê que Deus ele enxerga o que existe dentro de nós antes que a gente descubra que existe dentro de nós. Existia sim uma valentia, uma coragem, uma liderança dentro de Gideão que ele ainda não havia experimentado. Porque tudo que Gideão fazia era olhar ao entorno dele. Tudo o que ele se baseava era em como ele reagia àquela situação adversa. Foi necessário que o anjo do Senhor
e após isso o próprio Deus vai se virar e vai falar com Gideão. Se você quiser ver essa história, vai lá no livro de Juízes, é uma das histórias que eu mais gosto de toda a Bíblia. E Gideão, ele vai experimentar, ele vai estrear aquilo que já havia dentro dele: valentia, coragem e liderança. Deus abriu os olhos de Gideão para algo que já existia nele. O próximo livro que eu quero ler, Jeremias, o capítulo 29, o versículo 11, vai falar assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A gente consegue compreender que esse versículo vai muito além do texto e do contexto que ele está ali inserido, porque toda a palavra de Deus, ela é útil para todas as etapas da nossa vida e todos os momentos que nós estivermos vivendo. Deus, ele fala para nós: eu é que sei o que eu penso a teu respeito. Eu é que sei que tipo de pensamento eu tenho sobre vocês, e vou logo dizendo, é pensamento de paz, não é pensamento de mal. São pensamentos bons que Deus tem a respeito de nós. O fato de, às vezes, nós vermos na Bíblia Deus falando palavras duras ao seu povo, mas era para o bem, é porque o povo tinha pecado, é porque o povo estava plantando para si mesmo morte, dor, tristeza, perdição, vergonha. Então, como um pai que quer ensinar o seu filho que está fazendo coisa errada, que está machucando a si mesmo e está machucando a ele mesmo, o próprio pai, então o pai endurece, bota de castigo, às vezes dá uns tapas, dá uma correção, mas não é porque o pai tem pensamentos ruins pelo filho, pelo contrário, é porque o pai tem pensamentos bons a respeito do seu filho. E é por isso que ele está chamando a atenção daquela maneira mais rígida. Mas a gente vê nesse texto que o que Deus pensa a nosso respeito são pensamentos de paz. E ele vai além, ele fala, é para dar o fim que vocês desejam. Nós não desejamos coisas ruins para nós mesmos. Geralmente nós desejamos coisas boas. Deus, ele deseja que nós tenhamos coisas boas. Ele pensa a nosso respeito coisas boas. Ele tem pensamentos de paz sobre a nossa vida. E por último eu quero ler o que está lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para todas boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. De antemão Deus preparou boas obras para que nós pudéssemos andar nelas, para que nós pudéssemos efetuá-las. Nós que somos feitura deles, que estamos em Cristo Jesus, de antemão Deus já havia preparado. Eu disse lá em Gênesis que Deus já sabia que o homem ia pecar. Deus já sabia que o pecado ia entrar no mundo. Deus já sabia que o homem ia usar alguns elementos que Deus o deu de uma maneira errada. Mas mesmo assim, Deus não desistiu de nos fazer. Ele nos fez a sua imagem e semelhança e nos fez seres dominantes. Então, o que eu quero deixar hoje para vocês, eu gostaria que você prestasse muito atenção nisso. Talvez você esteja olhando para a sua vida e, sinceramente, eu não vou mentir, eu tenho olhado para a minha vida nos últimos tempos também com um olhar de questionamento, com um olhar de crítica, algo que eu preciso muito melhorar na minha vida. Eu sou extremamente crítica comigo mesma. Eu lembro até que no passado, quando eu ia fazer uma entrevista de emprego, e ali eles perguntavam, fale um defeito e uma qualidade sua, ou alguns defeitos e algumas qualidades. Eu lembro que eu enchia a folha de defeitos e eu ficava vários minutos procurando uma qualidade para falar a respeito de mim.
E anos se passaram e eu ainda preciso buscar dentro de mim alguma qualidade e virtude. E em compensação eu tenho vários defeitos que me vêm à cabeça sem eu precisar me esforçar. Não é dessa maneira que Deus quer que a gente se enxergue. Talvez você tenha esse mesmo problema e também precise se curar disso. Talvez isso seja fruto de uma insegurança. Talvez isso seja fruto de algo da sua infância, que você era criticado, que as pessoas te desestimulavam, te descredibilizavam. Você não era bom o suficiente ou você não se enxergava bom o suficiente. Talvez você veio arrastando isso para a sua vida adulta, mas você não precisa viver o resto da sua vida se enxergando assim. Você tem a opção, é uma escolha, de a partir de agora olhar para si com olhos generosos. Porque se Deus, que é perfeito, consegue enxergar qualidades em você, por que você não vai conseguir enxergar qualidades em si mesmo? Então comece a olhar para você com olhos generosos. Faz uma lista num papel, escreve todas as fases da sua vida, todos os episódios que você lembra, que você agiu de uma maneira boa, positiva. Mesmo que você não tenha sido elogiado, é importante a gente saber se validar de acordo com aquilo que Deus nos enxerga. Se a gente busca se validar com o elogio das pessoas, você vai ficar frustrado. A maneira como as pessoas olham para nós é uma maneira muito limitada. E eu gostaria aqui de deixar um exemplo de algo que eu vi um tempo atrás, que tem muito a ver da maneira como a gente se enxerga de acordo com o que as pessoas nos veem. Eu vi uma história de uma mulher que se inscreveu num programa para procurar um relacionamento e teve um homem específico que rejeitou ela, que não quis se relacionar com ela por motivos dele. E essa mulher, ela foi até ele, ela fez questão de saber o porquê que você me rejeitou, se eu faço o tipo de todas as pessoas. Na cabeça dela, era inconcebível que alguém a rejeitasse, porque aos olhos dela, ela poderia agradar qualquer tipo de pessoa. Então, o que a gente pode parar para refletir a respeito disso? Nesse caso, essa mulher, ela tinha até uma certa arrogância, né, de achar que ela seria agradável aos olhos de todos, mas por outro lado você vê uma insegurança. Ela fez questão de saber por que aquele indivíduo não quis se relacionar com ela. E muitas vezes existem muitas pessoas que te valorizam, que enxergam beleza em você, mas você vai focar naquela que não quis, naquela que te criticou. Às vezes você está recebendo elogio de outras partes, mas uma pessoa específica não te elogiou, aí você vai focar exatamente naquela pessoa. Às vezes muitas coisas na sua vida estão dando certo, mas você vai focar exatamente naquela que ainda não está dando certo. Você precisa olhar para a sua vida com olhos mais generosos. Muito mais do que ser otimista, é você olhar para si mesmo, olhar para os seus esforços e validar. Eu estou fazendo o que eu posso, da maneira que eu posso, com os elementos que eu tenho disponíveis agora. E nunca, jamais, em hipótese nenhuma, tentar se comparar com outra pessoa ou comparar a sua vida com a vida de outra pessoa. Talvez a outra pessoa tenha chegado no nível que você ainda não chegou e deseja chegar, porque ela tenha tido aparato, ela tenha tido elementos, ela tenha tido tudo a favor dela. Talvez ela tenha chegado lá e você ainda não chegou, porque ela já partiu com uma base e você talvez esteja começando do zero. O que é mais fácil para uma pessoa se tornar milionário? Ela começar a investir, ela tendo 100 mil reais para ela poder investir, ou ela começar do zero, ela não tem nem 10 centavos no bolso? O que é mais fácil? Então não é justo a gente comparar a nossa trajetória com as outras pessoas,
A gente não sabe de que ponto elas partiram. Talvez a gente esteja partindo do 0. Talvez aquela pessoa esteja partindo do 10, do 20, do 100, do 1000. Não tem como comparar. A gente precisa se olhar da maneira que nós somos, porque nós é que sabemos o que nós somos, o que nós precisamos, o que nós passamos, o que nós vencemos, o que nós suportamos, de que ponto que nós estamos começando a galgar o nosso espaço. Mas Deus tem pensamentos de paz, pensamentos bons a nosso respeito. Ele nos fez, nós somos imagem e semelhança dele. E Ele sabe o que nós somos capazes de fazer. Deus, Ele olha para você hoje e fala: você é um homem valente, você é uma mulher valente. Não se esqueça disso. O que importa não é a maneira como os outros te veem, é o que Deus sabe a seu respeito. E a partir de hoje comece a se olhar como Deus te olha, com pensamentos de paz e buscando em você todas as qualidades que o Senhor já enxergou em você. Agora basta você mesmo descobrir. Que Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.